Gurizada, o negócio é o seguinte, conversei com um dirigente do alto escalão do Internacional e te conto agora tudo o que ele me revelou sobre a situação de Yuri Alberto. Para quem não acompanhou a minha live na tarde deste sábado, aqui no meu canal do YouTube, agora neste vídeo um resumo. Como o Inter encara o caso Yuri Alberto, a mágoa, a decepção e a situação não está ainda completamente resolvida. O vídeo tem a força da KTO, é a minha casa de apostas, a um clique de cera de todo mundo, cupom promocional Meneghetti, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Para facilitar a tua inscrição, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Eu rodo a vinheta e tudo que eu descobri sobre Yuri Alberto, bastidores da negociação. O negócio é o seguinte, gurizada, no começo da tarde deste sábado, eu conversei demoradamente, quase que durante 30 minutos, com um dirigente do alto escalão colorado. Dirigente que tem caneta na mão, que decide, que participa das reuniões e que me contou informações preciosas dos bastidores da situação de Yuri Alberto. Eu começo dizendo que o Internacional não desistiu do negócio. O Internacional não encerrou a negociação, mas para o Internacional, Yuri Alberto jogará no Corinthians. Aliás, como já vinha sendo especulado pela imprensa paulista nas últimas horas, eu começo fazendo, inclusive, como eu fiz numa live na tarde deste sábado aqui no meu canal do YouTube, um pouco da cronologia. No sábado, durante a madrugada de sexta para sábado, o jornalista brasileiro Fábio Aleixo, ele mora em Moscou, trabalha numa emissora de televisão russa, trouxe a informação de um Corinthians muito próximo do acerto com o Yuri Alberto, o Corinthians cedendo por empréstimo 2 dos seus jogadores para o Zenit, com passe estipulado, o goleiro Ivan, 25 anos, 1,94, que foi convocado por Tite para a seleção brasileira em 2019, e o meia Mantuan, Gustavo Mantuan, 21 anos, vai completar na próxima semana, meia, seleção brasileira sub-20, que o Corinthians trata como uma pérola, como uma joia, o meia Mantuan, que inclusive mostra que os torcedores do Corinthians gostam muito desse jogador. Aliás, teve um corintiano que entrou na minha live descontente com a saída do Gustavo Mantuan. O Yuri Alberto iria para o Corinthians, todos com passe estipulado, troca por empréstimo de 1 ano, voltam a conversar em junho de 2023. A partir daí, fui atrás de informações e conversei com este dirigente colorado. E aí é o seguinte, o Internacional há muito tempo manifestou para o Yuri Alberto o desejo da sua contratação, caso a FIFA confirmasse a emissão da normativa, o que aconteceu nesta semana. A primeira conversa foi no dia 24 de maio, no Beira-Rio, quando o Yuri Alberto veio assistir o jogo do Internacional pela Sul-Americana contra o 9 de outubro. Voltaram a conversar no dia 8 de junho, Yuri Alberto, inclusive, foi à concentração, revisitar companheiros, abraçar amigos e conversou mais uma vez com dirigentes do Internacional quando o Inter encarou o Santos na Vila Belmiro. Conversas foram avançando, o Internacional com muita cautela, porque tem uma relação comercial em andamento com o Zenit, que comprou o jogador em janeiro por 25 milhões de euros. Sai a publicação da normativa nesta semana, e aí o Internacional oficializa a proposta, salário, num primeiro momento, em torno de 1 milhão, negociação se encaminhando. O Inter fez 3 reuniões, todas online, com o presidente do Zenit, que se mostrou disposto a negociar e pediu uma compensação. E o Inter aceitou. Embora a normativa da FIFA libera os jogadores que estão na Ucrânia ou na Rússia e que se sintam desconfortáveis, inseguros para atuar no leste europeu, onde há uma guerra, e eles poderiam simplesmente suspender por 1 ano o contrato, o Zenit tentou dar uma esperneada com o Internacional, como se diz no popular, e o Inter aceitou. E aceitou liberar 1 ou 2 jogadores também por empréstimo para o Zenit. Aliás, esse dirigente do Inter me disse que o Zenit tem uma ótima relação com o Internacional e que inclusive teria uma preferência, já que há uma relação,
desta negociação do Yuri Alberto vir para o Brasil, ficar no Brasil, na verdade, ele não se reapresentou para a pré-temporada e jogar no Internacional. E então o Corinthians se intromete neste negócio, acerta com o Yuri Alberto, procurador do jogador diz para o Inter que o Corinthians se aproxima, o Inter sobe a proposta, se equivale ao nível do Corinthians, em torno de R$1.200.000 por mês. O Corinthians também oferece esses dois jogadores, como eu disse, o goleiro Ivan e o meia Mantuan para o Zenit, mas a decisão não é do Zenit, é do próprio jogador. E segundo esse dirigente do Inter me confirmou, Yuri Alberto escolheu o Corinthians. Não por conta de familiares e nem por indicação do seu procurador e empresário. Uma decisão de Yuri Alberto, que, aliás, deixa os dirigentes do Internacional muito decepcionados. A palavra que eu ouvi desse dirigente é de decepção. Inclusive, chegou a me fazer uma tese contando que é difícil a idolatria por jogadores no futebol quando vem um momento como este em que um jogador que havia dito que gostaria de retornar, que estava encaminhado, o Roberto não chegou a dar ok na proposta do Inter, mas tudo se encaminhava muito bem. Bastou o ingresso do Corinthians para que o Yuri Alberto fizesse a sua escolha em permanecer em São Paulo. Ele tem residência, uma chácara em São José dos Campos, município coladinho ali, 50, 60 quilômetros de São Paulo. Tem uma filha morando lá no interior de São Paulo, em São José dos Campos. E talvez também a vitrine, jogar uma Libertadores da América. Não foi questão financeira. O Inter fez todos os esforços, reuniões presenciais com o Yuri Alberto, 3 reuniões online por aplicativo com o presidente do Zenit. O Zenit se mostrou disposto a negociar com o Internacional. Havia um encaminhamento desta situação, mas a entrada do Corinthians, o Palmeiras deu uma cogitada também, colocou no radar, mas não chegou a fazer proposta oficial. O ingresso do Corinthians balançou o jogador e Yuri Alberto decidiu ficar em São Paulo, vai vestir a camisa do Timão e há uma decepção. O Inter não trata a negociação como concluída, falta o anúncio do jogador, assinatura do contrato com o Corinthians, mas para este dirigente do Inter, Yuri Alberto vai realmente jogar no Corinthians. E o Internacional parte agora em busca de um plano B. O Inter procura prioritariamente um centroavante. O Inter tem um acerto verbal com o Arangues, que tenta se liberar antecipadamente do Bayer Leverkusen. O contrato vai até junho do ano que vem. Ele tenta liberar agora. Poderia ter, se exercesse uma cláusula, a prerrogativa de uma cláusula, que ele teve um prazo que ele acabou perdendo, final de abril, começo de maio, ter encerrado seu contrato, renovação automática, e agora o Arangues, chileno, tenta persuadir o Bayer Leverkusen e os seus dirigentes para que consiga a liberação. Mais do que isso, a prioridade é o centroavante. O Arangues está em discussão nos bastidores do Beira-Rio. Mano Menezes disse para o Fabiano Baldasso nesta semana, eu fiz vídeo aqui no meu canal, que Arangues é 8, que joga na mesma função do Edenilson e que o Inter não pode se permitir dar o luxo de ter dois jogadores fora de série, Edenilson e Arangues, jogando na mesma posição. Ou o Inter vende o Edenilson, é uma possibilidade, se for assediado, ou não vem no Arangues, ou vem no Arangues desde que consiga aliviar a sua folha. Um centroavante é prioridade. Brenner, o negócio está hoje improvável. O Inter parte atrás de um 9 e não descartem a contratação de um meia. Mais um jogador que também saiba jogar pelo lado de campo, mas saiba jogar por dentro. O Inter também pode contratar mais um meio-campista nesta janela do mês de julho. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, valendo o like. KTO.com, cupom promocional Meneghete. KTO é a minha casa de apostas, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.